Bom dia! Estamos chegando para mais um programa de toda sexta-feira. O programa este Conexão com Deus. Hoje, 18 de julho de 2025, estamos chegando então. Aí são 9h03. Estamos aí trazendo a palavra do Senhor nessa sexta-feira aonde Deus nos permitiu estarmos aqui pela sua misericórdia. É onde inicia-se aí o começo de um final de semana, que você possa também ter um final de semana abençoado, um sábado, domingo, abençoado na presença do nosso Deus. E nessa manhã, nós já queremos abrir aqui o programa Conexão com Deus, deixando aqui o versículo bíblico no Salmo 143, verso 8. Vamos meditar nesta palavra, e aí vamos estar dando início já com o tema do programa de hoje. Vamos aqui deixando a palavra então, Salmo 143, verso 8, onde diz assim: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Versículo esse, né, onde a palavra do Senhor diz que faz-me ouvir, né, o Senhor possa nos ouvir já pela manhã, porque nós confiamos nele, para que nós possamos realmente ter, né, um dia abençoado, né, um dia de gratidão, né, e à noite nós podermos ali também agradecer pela sua fidelidade. O Senhor tem, né, nos cuidado, ele tem mostrado o caminho do que nós devemos seguir, né, a direção, nos livrando, nos cuidando. Então, que esse versículo também possa você meditar nele, para que você possa também fazer com que através do Senhor, nosso Deus, você possa ter o elevo da sua alma, né? Ter alegria na sua alma, ter paz na sua alma. Que Deus possa abençoar você nesta manhã com esse versículo. Também o tema de hoje é um tema importante, é um tema que tem como título Como Atrair Ajuda de Deus. Como atrair a ajuda de Deus. Quem já não precisou, né, de clamar a Deus, de pedir ajuda ao Senhor, tanto nos momentos difíceis como nos momentos aí de alegria, mas nós sempre precisamos aí do nosso Deus, do nosso Criador, o nosso Pai. Então, em todas as fases da vida, nós precisamos da ajuda de Deus, seja para suprir nossas necessidades, restaurar nossa saúde, nos guiar em desafios, nos ajudar a tomar decisões transformadoras, navegar e construir relacionamentos saudáveis, ou buscar conforto quando estamos sobrecarregados com os problemas da vida. A ajuda de Deus é essencial. A vida sem ajuda seria miserável. Descobrir 6 princípios atemporais que, quando aplicados, convida rapidamente a ajuda de Deus. Esse princípio tem. Então, nessa manhã, nós vamos aqui falar um pouco desses princípios para atrair a ajuda de Deus. O primeiro princípio é entregar-se e colocar toda a sua esperança em Deus. Então, é um dos primeiros princípios que eu e você precisamos ter, né? Render-se significa ceder a um poder superior, abrir mão do controle e colocar-se nas mãos do outro. Para atrair rapidamente a ajuda de Deus, entregue tudo a Ele. Ao depositar tudo diante dele, você expressa em sua esperança repouso unicamente em suas mãos. Reconhecer suas limitações e admitir que você não consegue lidar com certas situações. Sozinho, move Deus ao intervir. Ele é fiel e não decepcionará aqueles que depositam sua esperança nele, como nos segue aqui no livro do profeta Isaías 49, 23, aonde diz assim: Reis serão os seus pais adotivos, e suas rainhas as suas amas. Eles se prostrarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aquele que esperou em mim não serão decepcionados. Então, aqueles que esperam no Senhor não serão decepcionados,
Por isso nós esperamos no Senhor, por isso nós pedimos ajuda a Ele. Então, esse versículo é bem claro, onde nós aqui, quando depositamos, quando nós pedimos ajuda ao nosso Deus, Ele diz que nunca vai nos decepcionar. Existe ali Davi, que foi escolhido segundo o coração de Deus. Ele disse que ele foi morto, agora sou velho, mas nunca vi um servo dele desamparado ou a mendigar o pão e sua descendência. Então Deus nunca vai deixar desamparado aqueles que buscam a Ele, aqueles que realmente pedem ajuda a Ele, porque Ele é o nosso Criador. Como humanos, tentamos lutar independentemente, tentando enfrentar desafios na vida sozinhos. Mas a verdadeira vitória está em recuar e permitir que Deus assuma o controle. Ele deseja estar ao volante de todos os aspectos da nossa vida, pois nos conhece mais do que nós mesmos. Ele nos criou, portanto, se você declara Deus como Senhor de sua vida, entregar tudo a Ele é essencial. Então, aqui, como eu falei, Davi também compreendeu isso muito bem. Ele consistentemente entregou todas as batalhas e suas preocupações a Deus. Ali no Salmo 3:1-8, em meio às provações, Davi ele declarou com confiança que Deus era seu escudo, sua glória e que ele que o sustentava. As vitórias de Davi vieram de sua firme entrega a Deus. Então, a importância de nós entregarmos tudo a Deus e confiar nesse Deus, porque você vai ter vitória. A palavra do Senhor diz também que aqui, o segundo princípio para nós aqui, pedir e buscar a ajuda de Deus, é ter fé absoluta em Deus. A fé é uma confiança inabalável ou completa em alguém ou alguma coisa. Quando você deposita a fé absoluta em Deus, isso o compele a agir em seu favor. Olha, interessante, ele compele a você agir em seu favor. Ele vai agir em seu favor quando você exerce a sua fé. Ao confiar nele, você o deixa saber que confia inteiramente em sua sabedoria, amor, capacidade de intervir em sua vida. É importante isso. Em toda a Bíblia, testemunhamos Deus se manifestando para a pessoa que demonstra fé inabalável. Sua confiança nele moveu montanhas, abriu mares, realizou milagres, seja a fé de Abraão na promessa de Deus, descendentes, e seja na confiança de Davi na libertação divina dos inimigos. A fé trouxe a intervenção divina. Então, esses exemplos de Abraão, que é considerado até hoje o pai da fé, esses exemplos aqui de Davi, ali quando ele buscou no Senhor para que libertasse, ele dos seus inimigos, e que através da sua fé, Deus agiu e Deus realmente ajudou Davi a se libertar dos inimigos e vencer e também libertar o povo de Israel. Então, considere a história também, uma história aqui de fé, de perseverança, que ela buscou no Senhor, ela havia buscado no seu dinheiro, ela havia buscado nos médicos, e ela não havia alcançado ali a sua cura. Aqui um exemplo bem claro disso, nós vamos relatar de uma passagem bíblica de uma grande personagem, a mulher do fluxo de sangue, aonde diz ali em Lucas 8:43-48, aonde ela sofreu por 12 longos anos, buscando cura em inúmeros médicos, mas, no entanto, sua condição só piorou. Desesperada, ela ouviu falar de Jesus passando por ali e, num ato de fé radical, ela abriu o caminho pela multidão, acreditando que, se pudesse tocar ao menos na orla da sua veste de Jesus, seria curada. Sua fé era ousada, ela arriscou tudo e, quando tocou em Jesus, foi instantaneamente curada. Então, Jesus, ciente da virtude que emanava dele, parou, procurou a pessoa que o havia tocado, e, em meio à multidão agitada, a fé dela se destacou e ele reconheceu, dizendo: a tua fé te salvou. E ali até os próprios discípulos, eles diziam: olha, mestre, a multidão te aperta, todo mundo está te tocando. Mas
O que faz a diferença dessa mulher é a fé dela, uma fé diferente, porque ela tocou somente na orla das vestes do Senhor Jesus e ali através da fé dela. Ela que estava ali já há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E você bem sabe que se uma pessoa ela perder muito sangue, questão de 10 minutos ali, ela vem a óbito. E essa mulher, ela sofreu 12 anos com essa hemorragia, somente naquela época. E era uma mulher de várias posses, mas ela gastara tudo o seu capital com os médicos. E infelizmente ela não via alcançar da cura. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, aí ela pediu ajuda, ela clamou ao Senhor e ela enfrentou a multidão, mesmo na sua fraqueza, estava ali muitas vezes fraca, né? Mas ela enfrentou aquela multidão, usou a sua fé, uma fé diferente, foi até aquele que poderia curar e ali ela recebeu um grande milagre e o Senhor Jesus disse a ela: a tua fé te salvou. Então, ali em Lucas 8:48, então ele disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Olha a importância disso, né? O próprio Senhor, nosso Deus, o próprio Senhor Jesus, ele determinando isso, né? Dizendo para ela: olha, filha, a tua fé te curou, vai em paz. E é isso que faz nós alcançarmos, né, a ajuda do Senhor, a nossa fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então buscamos no Senhor, né, nesse Deus Criador, a nossa fé e fortalecemos nele. E a palavra também diz aqui sobre a disposição para obedecer às instruções divinas de Deus. Sempre que buscar a ajuda de Deus, mantenha os ouvidos abertos para receber suas instruções e deixe seu coração pronto para obedecer, né? Nós precisamos, então, estar prontos e nossos ouvidos prontos para ouvir a voz dele e obedecermos, porque quando nós obedecemos, nós alcançamos as nossas vitórias. Muitas vezes, quando Deus ele pretende agir em sua vida, ele se comunica por meio de instruções. É dessa maneira que ele se comunica com nós. Sua obediência a essas instruções divinas determina as bênçãos que você receberá. Lembra-se, os caminhos de Deus muitas vezes ultrapassa a compreensão humana. Muitas vezes é difícil de compreender o que Deus quer em certas situações. E suas instruções podem desafiar a lógica. No entanto, é a sua obediência a essas instruções que os milagres acontecem. Então, quando nós obedecemos às instruções de Deus, quando nós buscamos nele, né, nós desafiamos muitas vezes a lógica humana, né? Muitas vezes aí a medicina, a ciência, muitas vezes ela diz: olha, só pode ser um milagre, porque muitas vezes, pela lógica, a pessoa não alcançaria uma cura, quem sabe não alcançaria algo que estava ali, que era impossível acontecer. Mas a Bíblia relata que a nossa fé, aquele que crê no nosso Deus, aquele que busca essa ajuda no nosso Deus, o milagre acontece, né, amados? Então, um exemplo disso foi Pedro, um pescador cansado que havia trabalhado a noite toda sem pegar nenhum peixe. E ali Jesus, querendo ajudar a pegar peixes, ele instruiu Pedro a lançar suas redes mais uma vez. Então, imagine a mente de Pedro naquela hora, pensando, né? Olha, trabalhei a noite toda e este carpinteiro que virou professor quer que eu tente de novo. Apesar da dúvida, Pedro escolheu a obediência. Ele declarou: mas pela tua palavra lançarei a minha rede. Olha só, pela tua palavra lançarei a minha rede. Então, mesmo assim, Pedro era um discípulo muito teimoso, né? Muito aqueles homens, né? Bruto e sistemático, como diz, né? E ele não gostava muito de obedecer. Mas quando
Ele até questionou, olha, trabalhei a noite inteira e esse carpinteiro aí, o professor, quer que eu tente de novo, apesar da dúvida vir, né? Pedro escolheu a obediência. Ele declarou, mas pela tua palavra lançarei a minha rede. A obediência levou ao acontecimento milagroso. Peixes enchendo suas redes até quase se romperem. Então lembre-se das instruções incomuns, né? Geralmente levam às bênçãos abundantes. Confia e obedeça, mesmo quando isso desafia a razão, pois aí reside o milagre. Lucas 5, 5, 6. Em Simão Pedro respondeu, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos, né, nas nossas redes, mas com base na tua palavra lançarei as redes. Então a palavra de Deus, quando nós obedecemos, né, a palavra do Senhor diz assim que quando nós obedecemos a Ele, nós estamos ouvindo a sua voz, obedecendo uma ordem, e as palavras do Senhor, ela tem poder para que o milagre aconteça. Então, nós vimos ali que Pedro, ele havia, né, lançado rede ali no mar da Galileia, geralmente era ali que eles acostumavam a lançar as redes, né, buscando os peixes, e não haviam, né, apanhado nenhum peixe, mas quando Jesus deu e disse para ele, lança novamente, aí ele obedeceu e lançou as redes, né, fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixe em suas redes. Estava a ponto de romper-se de tanto peixe, o milagre aconteceu. Então, quando nós obedecemos a esse Deus, quando nós pedimos ajuda a Ele, quando Ele nos oferece ajuda como Ele ofereceu a Pedro, o milagre vai acontecer. Quarto, persistência. Persistência é se recusar teimosamente a desistir ou deixar de ir. Para atrair a ajuda de Deus, você precisa se apegar teimosamente a Deus, nunca o deixando ir, mesmo que sua situação pareça não estar melhorando ou quando pareça que Deus não está respondendo às suas orações. Em Lucas 18:8, Jesus contou aos seus discípulos a parábola da viúva persistente que não parava de perturbar um juiz, que não temia a Deus e nem os homens para fazer justiça ao seu adversário. O homem se recusou a responder à viúva, mas ela continuou a perturbá-lo. Ela perturbou até que ele, né, teve que responder, com medo de que ela o desgastasse publicamente, né, ou sobrecarregasse, ou injaurisse, ou prejudicasse com perturbações. Não se esquece de que este homem nem sequer temia a Deus, e nem homem algum. Notavelmente, esse juiz que não temia a Deus nem os homens acabou respondendo à sua persistência implacável. Jesus disse em Lucas 18, 6, 8, ele diz, vejam o que diz o juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite. Eu lhe digo, ele fará justiça a eles e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Da mesma forma, em Mateus 15, 22 e 28, a filha de uma mulher cananeia foi curada devido à sua persistência inabalável. Apesar de Jesus inicialmente ter afirmado que fora enviada apenas às ovelhas perdidas de Israel, a mulher ajoelhou-se e implorou por ajuda. A conversa revelou sua extraordinária e Jesus reconheceu sua persistência, dizendo, grande é a tua fé, e sua filha foi curada instantaneamente. Sua persistência é uma maneira poderosa de atrair a ajuda de Deus diante da adversidade, dificuldades ou problemas. Continue orando com persistência, nunca desista e a ajuda de Deus virá. Então, amados, nós vimos aí essas histórias, aí as histórias aqui que acabamos de meditar, né? Exemplos, primeiramente ali, vemos aqui esse exemplo aonde o Senhor ali está falando sobre a persistência, de nós persistirmos, e vemos esses exemplos desse juiz, esse juiz que julgava uma causa daquela viúva, né? E ali ela não tinha resposta, e ela foi então
pedir ajuda a Deus em oração, e orando e persistindo com o juiz. E o juiz era ateu, não acreditava em Deus, e ele não gostava muito de dar. Geralmente o julgamento dele era um julgamento não correto, não diante de um julgamento justo, era sempre injusto, mas de persistência daquela viúva de oração, estar sempre cobrando, indo lá, vendo o processo. Deus fez com que aquele juiz, né, assinasse ali e desse favorável àquela causa, àquela viúva. Então, um exemplo claro de persistência. Nós temos que persistir em todas as áreas da nossa vida, buscar no Senhor essa ajuda e confiar que Deus vai agir. Não podemos desistir, né, pelo caminho. Então, você que tem um problema, você que está enfrentando uma situação, né, não desista, persista, né, tenha fé, crê nesse Deus, confia e no tempo certo, Deus vai agir em teu favor. Então, essa ajuda, né, que faz com que nós buscamos, né, aqui renovar a nossa fé em Deus, confiar para que Ele possa agir em nosso favor. A quinta, lealdade e devoção e fidelidade a uma causa, paz, grupo ou pessoa. Quando você se depara com desafios e dificuldades na vida e precisa desesperadamente da ajuda de Deus, o diabo sempre ele fica ali na esqueira com soluções rápidas e tentadoras que prometem alívio, mas o coloca em uma situação ainda mais difícil a longo prazo. Então, a lealdade a Deus em meio às suas lutas move a vir em seu socorro rapidamente e consertá-lo permanentemente. Várias histórias na Bíblia mostram como a lealdade a Deus em meio às provações e tentações levam a resgatar aqueles que são leais. Alguns exemplos, né, aqui. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles aqui usaram o exemplo de Jesus para nos mostrar como a lealdade funciona para atrair a ajuda de Deus. Em Mateus 4, 1, 11, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites. Jesus naturalmente sentiu fome. Naquele momento, o diabo viu uma oportunidade para tentá-lo. O diabo provavelmente pensou que Jesus, estando ali com fome, precisando de comida, cederia facilmente aos seus planos. Mas Jesus permaneceu leal a Deus. Ele conhecia as promessas de Deus e se manteve firme contra todas as tentações que o diabo lhe lançava. Jesus também estava entregue a Deus e por nenhum motivo deixou o diabo se apoderar dele. Ele era tão leal a Deus que sabia exatamente o que Deus havia dito a respeito de cada tentação que o diabo lançava. O diabo tentou 3 vezes, mas Jesus se manteve firme e ele nunca cedeu porque era leal. A lealdade é muito importante. Você que fez um compromisso de lealdade aí com alguma pessoa, seja leal, porque leal principalmente também com Deus. Porque quando nós somos leal a Deus, Ele vai nos honrar, Ele vai nos tirar de certas situações que possam nos atingir. Então Jesus, ele estava ali 40 dias, 40 noites no deserto, orando, e o diabo ele se aproveitou, né? Ele achou que a fraqueza física de Jesus pudesse fazer com que ele obedecesse o que o diabo havia proposto a ele. O diabo fez várias ali propostas ao Senhor Jesus, mas Jesus foi leal ao Deus Criador, né, citando a palavra de Deus, e aí a Bíblia fala que o diabo se retirou do Senhor Jesus ali e fez com que o Senhor Jesus fosse honrado. Então, em Mateus 4,10, a Bíblia diz, então, Jesus disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Ser leal a Deus exige estudar a sua palavra, ouvir a sua voz e compreender os seus desejos. A tempestade da vida testarão a sua lealdade, revelando o qual profundamente você está enraizado na verdade de Deus. Depois que Jesus repreendeu o diabo, anjos vieram para servi-lo.
Isso significa simplesmente que, depois que Jesus se manteve firme e demonstrou lealdade a Deus, Deus enviou anjos para ajudar Jesus em suas necessidades. Mateus 4,11, então diz, então o diabo se retirou dele e eis que vieram os amigos e o serviram. Quando você escolhe a lealdade a Deus, em vez de fazer concessões, a ajuda de Deus certamente virá. Então, amados, faça ali como o Senhor Jesus. Seja leal e ali seja fiel. Deus ele vai te recompensar, né? Deus enviou os anjos para ajudar Jesus em suas necessidades. E tenho certeza que quando você for leal a Deus, quando você pedir ajuda a Deus, Deus vai sempre enviar anjos para te socorrer, para te livrar, né? Para te curar, para abrir portas para você. Então, sempre nós vamos estar precisando da ajuda de Deus e pode ter certeza que quando nós buscarmos essa ajuda, Deus estará sempre para nos ajudar. E nós aqui, amados, estamos ali vivendo tempos difíceis e tempos muitas vezes que nós não entendemos e compreendemos, né, o que nós vivemos nesse mundo. E aí nós precisamos sim de muita ajuda do nosso Criador, do nosso Deus. Então nós devemos buscar a Ele com lealdade, porque Ele vai no meio do caos, no meio das guerras, no meio dos problemas. Deus ele sempre vai nos atender, porque nós somos leais a Ele, né? Não deixamos se corromper e fomos realmente justos, né? Em como o Senhor Jesus foi. Ele sofreu ali várias oportunidades de ser desleal a Deus, mas não, ele ficou ali firme com o propósito do que ele veio fazer aqui na terra, e ali o Senhor enviou anjos, né, para ajudar Jesus em suas necessidades. E aí, conforme nós lemos, né, em Mateus 4,11, então o diabo se retirou dele, e eis que vieram os anjos e serviram. Quando você escolhe a lealdade de Deus, em vez de fazer concessões, a ajuda de Deus certamente virá. Então, não faça concessões. Em nenhuma área da sua vida, faça concessões. Se você tem aí um compromisso, uma lealdade, não fica fazendo concessões. Até isso, concessões na tua vida conjugal, na tua vida espiritual, na tua vida profissional. Nunca faça concessões, mas seja leal naquilo que você se propôs aí, se comprometeu, né, de um acordo, seja leal. Dando glória a Deus e também lembrando o que ele fez antes. Para atrair a ajuda de Deus em qualquer circunstância da sua vida, você precisa aprender e dar glória a Deus. Davi, um jovem pastor sem qualquer experiência em batalha, queria lutar contra o maior opressor de Israel. Você bem sabe, né, que teve aquela luta, né, entre Davi e Golias, né, que era o maior opressor de Israel. E todos devem ter pensado, Davi seria esmagado por Golias. Mas então Davi entendeu que era seu Deus e soube exatamente como atrair sua ajuda diante daquela poderosa batalha. Era quase impossível, diante dos olhos, Davi vencer aquela batalha. Mas Davi entrou naquela batalha com a mentalidade de que havia enfrentado e matado um leão e um urso que queria roubar suas ovelhas. Ele lembrou do passado, ele já havia lutado contra um urso e contra o leão, e certamente seria capaz de matar o Golias. Um problema ainda maior, mas a verdade é que Davi era humilde e a humildade faz a diferença. E aí digo isso, quando lutou contra o leão e o urso, não havia ninguém para observá-lo. Então ele poderia facilmente alegar que fez tudo sozinho. Mas Davi tinha a compreensão de que foi Deus quem lhe deu a vitória sobre o leão e o urso. Então é importante isso, a humildade, né? Ele nunca trouxe para ele. Ele sabia que ele venceu o leão e o urso porque Deus havia ajudado ele. Então a gente nunca pode trazer para a minha glória, dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, sempre tem alguém que te ajudou. E sempre quem ajuda nós é Deus. E nós temos que depender dessa ajuda de Deus para vencer e reconhecer que Deus, se até aqui nós estamos vivos, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o Senhor, ele sempre nos ajuda
principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Samuel 17:37 relata então essa história. Davi disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja contigo. Em toda essa congregação saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque a batalha é do Senhor, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi acreditava que Deus, que lhe dera a vitória em segredo sobre o leão e o urso, também lhe daria a vitória publicamente sobre o problema nacional. Quando Saul quis desencorajar Davi de lutar, deixou claro que Deus, que o havia livrado antes, ainda o livraria. E nunca reivindicou a vitória sobre o leão e o urso para si. Ele deu toda a glória a Deus. Quantas vezes Deus fez algo em sua vida e você escolheu levar crédito para isso? O que deveria acontecer aqui, nós vimos na história de Davi. Davi, ele sempre reivindicava a vitória sobre o urso, aí não para si, mas reivindicava que Deus havia ajudado ele. Então, eu tenho certeza que ele, enfrentando Golias sozinho, mas como ele deu a glória pelas batalhas anteriores, vencida a Deus, Deus iria ajudar a vencer novamente. E foi o que aconteceu. Então, quando nós vamos para uma batalha, quando nós vamos para a batalha da vida, quando nós vamos para a batalha de uma enfermidade, em várias áreas da nossa vida, uma batalha financeira, são várias situações. Peça ajuda a Deus, peça direção, Deus vai estar sempre para ajudar. Aprenda a dar glória a Deus pelas suas vitórias passadas em meio às suas batalhas presentes, crendo que o Deus de Deus, que lhe deu a vitória antes, fará novamente. Então, que você possa aplicar esses princípios, atemporais em todas as situações. Eles abrirão a porta para a ajuda de Deus em sua vida, sua disposição para ajudar é constante e ele ajudará fielmente. Então, que você possa, nessa manhã, nós já estamos aqui já com 35 minutos do programa, já estamos encerrando o programa hoje, que você possa aplicar esses princípios atemporais, esses princípios de você buscar a Deus, ajuda a Deus, Então, aí nós vimos um pouco de como você deve buscar essa ajuda ao Senhor, dando aí o caminho, que você possa, primeiramente, ali como nós acabamos aí de passar, esses princípios, entregar-se e colocar toda a sua esperança em Deus. Essa é o primeiro princípio. O segundo princípio que nós aprendemos aqui também nesse tema é ter fé absoluta em Deus. E o terceiro é que nós tenhamos essa disposição para obedecer às instruções divinas de Deus. Exemplo nós demos aqui, de como obedecer às instruções do nosso Senhor. A quarta, a persistência. Você tem que persistir. A persistência, ela faz que nós alcançamos, as nossas vitórias. Então, e a quinta, a lealdade. Seja leal em tudo que você for fazer, porque quando nós somos leais, Deus ele abençoa, ele nos honra. Então, seja leal em tudo que você for fazer. Não pode você hoje dar a tua palavra e amanhã você discordar daquilo que você concordou ou fez um acordo. Então, você precisa ser leal. A lealdade também agrada a Deus e Deus age em nosso favor. E, para encerrar, aqui o princípio para nós pedirmos ajuda a Deus e Ele nos conceder é como ali a palavra do Senhor, Para atrair a ajuda de Deus, nós temos que dar glória a Deus e também lembrando que Ele sempre fez, antes, desde o nosso nascimento. Quantas vezes Deus te ajudou no decorrer desta vida? Então, nós somos gratos. E, para encerrar, nós deixamos, então, até aqui nos ajudou o Senhor, porque nós buscamos nele a nossa fé, nós acreditamos, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Que você também possa confiar. Não sei o que você está passando, mas se você confiar esses exemplos que citei aqui, de homens e personagens, ali que tiveram fé e venceram suas batalhas. Fica esses exemplos hoje, nessa sexta-feira, e nós queremos, então, aqui já encerrar o programa nessa manhã
E eu quero aqui já agradecer também os nossos parceiros, Rainha Pré-Moldados, você aí, agricultor, você empresário, você aí que depende, precisa aí de um galpão para você ter aí a sua propriedade, a sua atividade agrícola, você pode também procurar a Rainha Pré-Moldados e aí prestar ali, pedir um orçamento e nós estaremos aí orçando para você, aí quem sabe orçamento aí para a sua pocilga, o seu aviário, quem sabe aí para a sua vaca leiteira, para o seu galpão agrícola, você empresário, você que quer aí um espaço maior na sua empresa, quer um barracão industrial, também estamos aí à disposição. Estrutura aí, o serviço, aqui a Rainha presta, para que você possa também ter aí qualidade nas suas estruturas. Nós estamos aí para fornecer o melhor da atividade agrícola, empresarial e também ficando à disposição de vocês. Rainha Pré-Moldados fica aí em Pato Bragado, eu sou representante da Rainha aqui e fico à disposição de vocês no telefone 045 9954 7626. Também nosso parceiro, a CJ Administradora Imobiliária, fica na Avenida Paraná 2162. Você que precisa aí de comprar ou vender, você que precisa de avaliações imobiliárias, pode nos procurar. Mesmo telefone 045 9954 7626. Procura ali pelo Claudemir e nós estaremos prontos para lhe atender. Nós queremos agradecer então essa sexta-feira bela, maravilhosa que Deus nos deu, o sol brilhando lá fora, um pouco frio, e voltaremos na segunda-feira nesse mesmo horário com o programa Conexão com Deus. Quero fazer aqui uma breve oração para que você possa ter um final de semana abençoado e se encontramos na segunda-feira aí nesse mesmo horário com o programa Conexão com Deus. Querido amado Deus, Pai querido, que o Senhor possa nos dar esses princípios para que sempre quando nós precisarmos da tua ajuda, o Senhor possa nos atender. O Senhor abençoa também, ó Pai, os estúdios aqui do Correio do Lago. Abençoa, Senhor, o diretor aqui, o Edu, os demais funcionários. Ó Pai, abençoa também a nossa cidade. Nós pedimos a tua ajuda, a tua proteção, para que nós possamos caminhar, ó Pai, para um município pujante e que tudo o que nós vamos fazer, ó Pai, seja para honrar e glorificar o seu nome. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, aqui o Senhor tem nos cuidado, então a ti a honra, a ti a glória. Nos dê, Senhor, um final de semana abençoado, nos cuida, nos livrando de todas as ciladas, toda a peste perniciosa, nos reviste da tua armadura e segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir, estaremos novamente aqui para mais um programa Conexão com Deus. Que Deus abençoe a população em geral e que o Senhor possa estar, ó Pai, visitando através do teu Espírito Santo a cada casa, a cada cidadão da nossa cidade. O que eu lhe peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.